Oi, pessoal. Vamos então a mais uma aula sobre números complexos. Olha, esses números complexos são tão complexos que a gente não vai aprofundar muito neles não, tá? A gente vai parar daqui a pouco. Vamos ver só o básico. Mas antes de parar de falar sobre números complexos, vamos resolver mais uma equação do segundo grau. Agora vamos resolver uma equação completa. Então, uma equação bem simples, né? X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. O A vale 1, o B menos 2 e o C 5. Uma equação fácil desse jeito dá vontade de resolver pela soma e produto. Então, vamos lá. A soma de dois números, que eu não sei quais são, por isso eu estou deixando dentro do parênteses, tem que dar o valor do B com sinal trocado. Então, vai dar mais 2. E o produto dos mesmos números, que eu não sei quais são, tem que dar mais 5. Pessoal, pensando aqui na multiplicação, a gente sempre acha os números pela multiplicação. Então, a gente começa a procurar pela multiplicação. Quais são dois números que multiplicados dão 5? Eu só conheço 1 vezes 5, que dá 5. Não tem outro. Então, os dois únicos números que multiplicados dão 5 só são esses aí, né? 1 e 5. E se você tentar somar ou subtrair para dar 2, você não vai conseguir. Não vai dar. Então, não tem como somar ou subtrair 5 para dar 2, tá? Conclusão, esta tentativa aqui não vai dar certo. Então, nós vamos tentar resolver usando a fórmula de Bhaskara. Lembram da fórmula de Bhaskara? Vocês lembram ainda? Então, a fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2a. Então, eu vou precisar do delta, né? Então, já que eu vou precisar do delta, eu vou apagar aqui em cima, para fazer o delta aqui em cima, tá? Bora, apaga. Então, vamos fazer o delta aqui em cima. Como é que eu faço o delta? O delta tem uma formulazinha, b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a, quem é o b? O b é menos 2. Então, menos 2 ao quadrado. Menos 4, quem é o a? 1. Quem é o c? É o 5. Então, delta, vou fazer aqui do lado. Delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado, dá mais 4. E menos 4 vezes 5 dá menos 20. Portanto, o delta é igual a menos 16. Pessoal, quando a gente estava lá no nono ano, a gente chegava aqui no delta igual a menos 16 e parava de resolver. A gente chegava simplesmente aqui e escrevia. Isso aqui não pertence ao conjunto dos números reais, portanto, a solução é vazia. Por que eu escrevi que não pertence ao conjunto dos números reais? Porque esse número menos 16, ele tem que ser colocado aqui, ó, no lugar do delta, tá vendo? Ó? Dentro da raiz. Então, vai aparecer aqui a raiz quadrada de um número negativo. E ao substituir, que aqui eu tenho 3 letras, o B, o delta e o A. Então, a gente vai substituir. E ao substituir o delta por menos 16, como é que faria, né? Então, mas vamos devagarzinho. Então, repete o menos, que está na frente do B. No lugar do B, coloca menos 2. Eu não posso deixar dois sinais juntos. Parênteses. Mais ou menos. Quem é o delta? O delta é menos 16. E aí, o A é 1, você substitui. Observa o que vai acontecer. Eita, que eu não podia colocar isso aqui não. Observa o que vai acontecer. Antigamente, né? Acontece que, quando a gente chegava aqui, eu ia eliminar parênteses, dá mais 2, e na hora que chegava na raiz quadrada de menos 16, não tem. Então, você simplesmente colocava não pertence aos reais. Então, para que ter o trabalho todo de fazer isso, se eu já sabia que esse número menos 16 aqui, ó, ia ser colocado na raiz, e não tem raiz de número negativo, então era perda de tempo, não ia fazer. Parava lá em cima e pronto, acabou. Acontece que agora a gente está no ensino médio e eu acabei de ensinar para vocês sobre números complexos.
E na aula anterior, a gente aprendeu a calcular raiz de número negativo, né? Então, será que vocês ainda se lembram? Qual a raiz quadrada de menos 16? Qual a raiz quadrada de menos 16? Antes da gente continuar, vamos voltar aqui. Eu expliquei lá, na aula anterior, que esse menos 16, ele pode ser escrito menos 1 vezes 16. E no lugar deste menos 1, eu posso colocar i ao quadrado. Então, i ao quadrado vezes 16, que é a mesma coisa que 16i ao quadrado, certo? Então, vamos fazer devagarinho aqui. O que eu posso escrever, então, no lugar desse menos 16 que está dentro dessa raiz? Eu posso escrever 16i ao quadrado sobre 2. Continuando aqui embaixo. Então, nós vamos ter mais 2, mais ou menos. E aí, qual a raiz quadrada de 16i ao quadrado? Então, a raiz quadrada de 16i ao quadrado é 4i sobre 2. E agora está na hora de separar, tá? Então, agora a gente vai separar em x' e x duas linhas mais embaixo. X duas linhas. Para o x', eu tenho que saber que isso aqui é a mesma coisa que quando eu tenho uma soma aqui no meio, né, no numerador da fração, eu posso separar em duas frações, tá? Então, eu posso colocar 2 sobre 2 sobre 1, 2 sobre 2, mais ou menos 4i sobre 2. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 2 sobre 2, mais 4i sobre 2, e embaixo, 2 sobre 2, menos 4i sobre 2. Simplificando esta daqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Simplificando aqui, ó, eu vou ter 4 dividido por 2 dá 2 e repete o i. Esse 1 com esse 2 não pode ser somados. É que nem somar x com y, não pode. São coisas diferentes, não podem ser somadas. Então, a resposta aqui do x' é só 1 mais 2i. E no x duas linhas, simplifica, também dá 1. Divide, né, 4 por 2, dá 2i. Então, vocês observam que a resposta desta equação é uma soma de dois números. Embaixo, uma diferença. Então, a solução vai ser 1 menos 2i ou 1 mais 2i. Esta solução, ela é formada por duas partes, né? Olha, tá vendo?